Olá pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas, Portal do Conhecimento. Vamos resolver mais um exercício de cálculo numéricos pelo método de abscissão, método interativo. Bom, condição para a função contínua. f de x0 tem que ser igual a zero, f de x1 menor que zero, f de x2 maior que zero. Nós vamos calcular um ponto entre o x1 e o x2, que a raiz vai passar entre esses dois pontos. E nós vamos diminuindo esse espaço entre o x1 e o x2 até encontrar a raiz, onde vai satisfazer o nosso critério de parada, que no caso aqui é x2 menos x1 dividido para 2. E essa é a nossa função, que nós vamos encontrar a raiz entre o ponto x1 e o x2. A função é x elevado a meio menos 5e elevado a menos x. E o nosso critério de parada é 0,01. Portanto, nós vamos encontrar o ponto xc, tomando x1 mais x2 dividido para 2. Encontramos xc. E agora nós vamos ver se o nosso erro satisfaz esse critério de parada. Então, 2 menos 1, que são os pontos, dividido para 2. 0,5. Você observa que 0,5 é muito maior que 0,01, então não satisfaz. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a interação, mas os pontos ou x1 ou x2 vão ser trocados. Vai depender de quê? Vai depender de nós aplicarmos o ponto x1 na função, aplicar o x2 na função, resolver e aplicar o xc na função e resolver os três pontos aplicados na função. Uma vez que a gente aplica o x1 na função, o x2 na função e o xc na função e faz uma análise, os pontos que forem iguais serão trocados. Vamos ver isso no exercício. Aplicamos o x1 na função e eu encontro o resultado negativo. Eu aplico agora o x2 na função e encontro o resultado positivo. Agora eu aplico o xc na função e encontro o resultado positivo. E eu faço a minha observação. O x1 aplicado na função é menor que zero. O x2 aplicado na função é maior que zero. E o xc aplicado na função é maior que zero. Isso quer dizer que xc é igual a x2. Todos os dois são positivos. Logo, eu vou trocar o ponto x2, que era 2, por 1,5, que é o meu novo ponto xc. E vou fazer as interações até atingir o meu erro, que é 0,01 aqui no meu critério de parada. Apliquei o ponto 1 na função, encontrei esse valor. Apliquei o ponto 2 na função, encontrei esse valor. Somei os dois pontos, dividi por 2, encontrei esse valor, que é o xc. Apliquei na função, encontrei esse valor. Fiz uma comparação entre os três pontos aplicados na função e vi que o x2 é igual ao xc. Logo, o ponto que era do x2 foi trocado pelo xc. Meu novo ponto é 1 e 1,5. Vamos agora à primeira interação. x1 e x2, somei e dividi por 2. Encontrei o xc. Agora eu quero ver se o meu erro vai satisfazer o meu critério de parada. x2 menos x1 dividido para 2, 0,25, não satisfaz. Então, eu preciso fazer mais interações. Logo, um desses pontos vão mudar. Quem vai ser? Aplico o ponto x1, resolvo a função. Aplico o ponto x2, resolvo a função. Aplico o ponto xc na função, resolvo e faço a análise. x1 é menor que zero, x2 é maior que zero e xc aplicado é menor que zero. Logo, eu observo que x1 é igual a xc. O ponto que era x1, que valia 1, agora vai valer 1,25. E está aqui a minha primeira interação. Como o erro não satisfez o meu critério de parada, eu vou para uma outra interação. Aplico o x1,
o x2 dividido para 2, encontro o xc. Subtraio o x2 menos x1 e eu tenho o meu erro que ainda não satisfaz. Portanto, eu preciso fazer mais interações. Logo, eu preciso saber qual é o ponto que vai ser trocado. Aplico o ponto x1 na função e resolvo. Aplico o ponto x2 na função e resolvo. E aplico o ponto xc na função e resolvo. O que eu observo? x1 é menor que zero, x2 é maior que zero e xc é menor que zero quando eu aplico esses pontos na função. Portanto, se x1 é igual a xc, eu vou trocar o x1 pelo xc. Ou seja, o x1 agora vai ser 1,375 e o x2 permanece. Aqui minha tabelinha, apliquei o ponto 1, encontrei o valor negativo, apliquei o ponto 2, encontrei o valor positivo. Somei e dividi por 2, encontrei o xc. Apliquei o xc na função, encontrei negativo. Observei, xc igual x1. Então, o meu próximo ponto, o x1, foi trocado por 1,375. Como o meu critério de parada não satisfez, eu vou para outra interação. Aplico xc, aliás, encontro xc somando x1 e x2 dividido para 2. Encontrei xc, x2 menos x1 dividido para 2. Encontrei meu erro, ainda não satisfaz. Então eu aplico x1 na função e resolvo. Aplico x2 na função e resolvo. Aplico xc na função e resolvo. E agora eu vou fazer uma análise e vejo que x1 aplicado é menor que zero, o x2 aplicado na função é maior que zero e o xc aplicado na função é maior que zero. Opa! Quem é igual? xc e x2. Então quem era x2, 1,5, vai passar a ser 1,4375. E o meu critério de parada ainda não satisfeito. Logo, eu vou fazer mais uma interação. Aqui está o ponto x1, ponto x2. Soma e divido por 2, encontro xc. x2 menos x1 dividido para 2. E eu encontro aqui o meu critério de parada, o meu erro. Ainda não satisfaz. Eu aplico x1 na função, resolvo. Aplico x2 na função, resolvo. Aplico xc na função e resolvo. E vou fazer a análise. x1 é menor que zero, x2 é maior que zero e xc é menor que zero, quando eu aplico esses pontos na função. Logo, eu vou trocar o xc, eles são iguais, por x1. O x1 agora tem esse novo valor. Aqui está a minha tabelinha. Na minha quarta interação onde trocar, o x1 agora vale esse valor que é mostrado na tela. E o x2 esse valor mostrado na tela. Então vou somar os dois com mais uma interação. Somando e dividindo por 2 eu encontrei o meu xc. Vou subtrair x2 menos x1 dividido para 2. Encontro o meu erro que ainda não satisfaz. Então eu vou fazer mais uma interação. Aplico x1 na função e resolvo. Aplico x2 na função e resolvo. E aplico xc na função e resolvo. O que eu observo? x1 é menor que zero, x2 é maior que zero. E xc é menor que zero. Portanto, xc aplicado na função é igual a x1. Eu vou trocar os valores. Agora, meu novo ponto é 1,421875, que é o x1. 1,4375, que é o x2. E mais uma interação. x1 mais x2 dividido para 2, encontrei o xc. Subtraindo x2 menos x1, eu encontrei um erro de 0,007812. Esse erro me satisfaz. O meu critério de parada. Aplico x1 na função. Aplico x2 na função e aplico xc na função, só para completar minha tabela, porque eu já encontrei minha raiz. A minha raiz é o xc.
Tá aqui minha tabelinha. Aqui o critério de parada satisfeito. E aqui a raiz encontrada. Se você gostou, dá um like. O nosso canal é Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.